Parece, tem notícia aí que ele já foi preso até de novo. Já foi solto, já foi preso de novo. Leandro da Conceição. Nesse tempo que passou, o Isaías está solto, sabe-se lá onde. E o processo dele está sobrestado, base no artigo 366 do Código de Processo Penal. O réu citado por ele tal, que não comparecer nem conseguir advogado, será o processo dele vai ser suspenso e o seu prazo prescricional suspenso também, até ele se encontrar, até ele ser citado, até ele constituir um advogado. E aí o processo vai ter o seu caminho rápido. E agora o processo volta. O processo do Leandro é um processo físico. O cara é macho, o processo do Isaías já é digital. O processo do Leandro, os jurados, metade sim, metade não. Assim, naquele negócio, você pode falar que metade sim, metade não, porque assim, o jurado, que foi o voto de Minerva, ele mudou o voto. Sabe, sei lá, se ele errou o voto lá dentro da sala secreta. Ixi, eu botei um sim, botei um não. Ixi, eu acho que botei um não e ia botar um sim. Ixi, eu não entendi esse quesito. São muitos quesitos. Pode acontecer, acontece. Algum jurado que era o primeiro júri que ele praticava, que ele foi escolhido, sorteado, não sei o quê. Esse voto, eu condenei o absoluto. Os jurados agora mais experientes. Mas o primeiro júri, se separar, está aqui tratando de homicídio, de atentado, quase um atentado de guerra urbana, de guerras rivais, o mínimo que vocês têm que ficar um pouco tensos, né? O mínimo. Então você virou. Mas vamos ver o seguinte. A gente tem um padrão, não tem? Nós temos um padrão de execução. Senhora, se você fizer uma visita aos cemitérios das cidades satélites, existem inúmeras covas, inúmeros túmulos de jovens que foram mortos. Inúmeros. A mente do promotor de cidade satélite, realmente você olha, eu ando pela cidade satélite, mas aqui houve um crime, aqui houve isso, pronto, crime, aqui houve um fulano, aqui executaram o ciclano, lá para baixo executaram o drama, por aí vai. Sim, agora vejamos. Se a prova testemunhal é tão difícil, e por outro lado, a prova, se esse cidadão é preso em flagrante delito, a coisa fica tão clara sob o ponto de vista da autoria. Existe um outro meio razoável, caso eles consigam fugir, empreender fuga, de você colher uma informação que pode ser uma informação muito valiosa. Primeiramente, o que eu falo muito mesmo, é assim, se você focar muito para o momento do crime, se fizer um recorte muito categórico do momento, você elimina o antes e o depois. E quem age por meio do carro, eu volto a estratégia de guerrilha, tem uma rota de entrada, né? Tem uma rota de saída. Há quanto tempo o Distrito Federal tem câmeras espalhadas por aí? Hoje, eu tenho absoluta certeza que tem quase todo o DF. Se os senhores abandonarem seu carro em qualquer esquina, não, mas em qualquer bico, não vai demorar 20 minutos para alguém bater na porta do senhor e pedir para o senhor informações acerca do abandono. Se eu quiser saber de onde o senhor veio com a placa do seu carro, um sistema que chama OCR, que é o óptico, reconhece pelo reconhecimento de caractere óptico. O que aconteceu nesse negócio do OCR? Que é um sistema que é o seguinte: a máquina, ela lia palavras. Por exemplo, se eu quisesse localizar um vídeo do YouTube, o computador
computador, ele não ia ver o vídeo não para saber. Ah, eu quero ver um vídeo que tem uma placa PCC 0001. Não ia. Mas se tivesse metadados, alguma informação sobre isso, ele ia me indicar. Só que daí, essa questão toda, esses raios todos, hoje, ele lê, ele vê, ele reconhece caractere. OCR é reconhecimento de caractere óptico. Ele identifica a placa, ele faz aquela leitura. Ele te dá. Se esse carro entrou pela saída norte, pela entrada norte, se esse carro passou por alguma BR, se esse carro andou por onde esse carro está preso, está apreendido, se esse carro foi incendiado, as informações ficam. E aí você tem uma linha de investigação muito mais forte, né? Você tem um carro. Eu vou dizer para os senhores, eu fiz júris aqui nesse plenário. Vou citar um exemplo de um júri. Em 2004, foi morto Irajá Pimentel, ex-desembargador, ministro o senhor Irajá Pimentel foi morto no final da Açu, acho que era 315 ou 316. Usaram a mesma estratégia que esses jovens usam. A mesma estratégia que esses jovens usam. Chegou Dino Pino, enquanto ele fazia a caminhada com a sua esposa, chegou Dino Pino, um tempra preto, com uma marca, com um adesivo dourado. Esse tempra preto com adesivo dourado sobe pela guia e encosta, e há uma marca de fricção da guia, lá da 315, aqueles prédios no final dessa morte, e faz uma fricção, desce Casorriro, que era um jovem que morava em Braslândia, que por seu turno foi contratado pelos irmãos Morelos, que tinham desavença em razão da dívida de terras, que Irajá Pimentel tinha uma desavença já longa com eles, contratado pelos irmãos Morelos, e um desses caras desce e atiram contra o Irajá Pimentel, executam na luz do dia. A polícia, a primeira coisa que foi atrás, sabe o que foi? Atrás do carro. No carro foi encontrada a impressão digital do Casorriro. Acharam o Casorriro, esse cara é de Braslândia. Quais são os vínculos de Casorriro? Casorriro é vinculado a Ricardo, que é vinculado a outros jovens, que é vinculado. Qualquer vinculação desses caras com os irmãos Morelos. Acham um liame que ligam os dois. Casorriro é condenado. Impressão digital dele no carro sendo localizado. Lembra? Adesivo dourado. Não tinha placa. Não tinha placa. Não tinha placa. Aqui, ó, sentaram-se nessa banca de defesa os maiores advogados que trabalhavam na época do júri. O júri durou 6, 7 dias. Teve um julgamento que deu para, em intervalo, o júri bateu no meio do aniversário, em outubro. Comemorei meu aniversário no júri aqui na Serra. É o seguinte, tão rico exige uma prova tão balizada, e o pobre, basta que a polícia fale. Foi ele. Alguém falou que foi ele. A diferença é atroz. É muito grande essa diferença. Se eu viesse com uma prova, qualquer prova para condenar os irmãos modernos, fazendeiros ricos e os jovens, todo mundo absurdo. Deixa eu chegar aqui. O Rio estava assim.
tantos, porque eram muitos réus e eram muitos advogados. Mas você cita aí alguns caras que são os baluartes do júri do Brasil. Eu falo para esses jovens que defendem, que representam o seu. Já teve Kleber Love, já teve. O que você imaginar de advogados tarimbados, importantes, bons advogados, cada um com a sua técnica. Nesse júri, entre esses júris, tinha esse embarador, que é advogado, o Sebastião Coelho, advogou para alguns desses réus. Qual é o nome do professor que acompanhava? Um que era coordenador do CEUB. Mas você vê a diferença. A senhora, a investigação do caso do hotel tinha a comparação da fricção do tempo apreendido lá em Braslândia com a marca deixada na guia da 316 Norte Sul. Uma impressão digital do carro, do assoalho do carro. Levantaram o carro, esse é o carro. Além de ser um templo, esse preto e ter um adesivo dourado, tem uma coisa aqui. Levanta esse carro. Ele tem uma marca aqui embaixo, tem a marca é exatamente igual à marca que depois deixada aqui é. A gente está falando em 2002, 2003. Esse crime ocorreu em 2015. Nós temos aqui, única e exclusivamente, tanto na Panacea que as duas testemunhas fizeram. Mas nós temos aqui que a prova desse processo, sabe o que é? O senhor José Carlos falando que foi até o local do crime e alguém falou que foi o Isaías e o Leandro da Conceição. Só que ninguém pode formalizar o depoimento, porquanto é muito perigosa a situação. Sim, nós sabemos que é perigoso. Sim, nós sabemos que a prova testemunhal nesse caso é assaz difícil. Tanto que no caso na 316, nós nem buscaremos provas testemunhais. Até porque uma mulher do desembargador, a filha do ministro, que está fazendo o seu Cooper pela manhã, vai querer se dar um papo. Eu queria saber comigo 3, 4, 5 vezes. Para temporar e fala assim, a esposa do Irajá reconhece uma atirador. Porque ele olha direto na face dela, antes de matar o marido, lá na frente dele. Ela é vítima, ela foi atingida.